Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Cidade e os Cachorros, de Mário Vargas Llosa. Esse que entra naquela categoria de livros que eu abandonei, mas eu resolvi dar uma segunda chance. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu simplesmente amei essa leitura. Em 2019 eu tinha tentado ler esse livro, mas eu não consegui. Eu tinha percebido que naquela época não era o momento, mas sempre me falaram tão bem desse livro e eu fiquei com vontade de ler algo dele. Eu tenho outros livros aqui em casa. Eu aproveitei o momento que eu queria ler alguma coisa do Mário Vargas Llosa e dei mais uma chance aqui para esse livro. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu achei essa leitura espetacular. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu fiquei muito impressionada com esse livro, com a história, mas falando aqui um pouco da minha experiência de leitura, né, com esse livro. Eu lembro que quando eu li as primeiras páginas, eu estava um tanto confusa para saber quem é quem aqui na história, porque os personagens, eles são chamados por apelidos, e também para entender o que estava acontecendo, porque ele começava uma situação e eu não sabia onde ela iria parar. Mas conforme a gente avança, tudo vai fazendo sentido, tudo vai se encaixando. E eu percebi que essa minha dificuldade, na verdade, foi apenas no começo, ali por volta de 15 a 20% da leitura. Eu lembro que eu li uns 20% e no dia seguinte, quando eu peguei esse livro de novo para ler, eu simplesmente não conseguia parar, porque eu queria saber se uma determinada situação que acontece aqui no livro, ela era realmente verdadeira, e ele só vai me dar essa resposta lá pro final. Então, assim, foi uma leitura muito envolvente e marcante também. Mas aviso para vocês desde já que a narrativa aqui do livro, ela é bem brutal, com cenas de violência, cenas bem cruéis. E na época, quando eu peguei esse livro para ler pela primeira vez, isso lá em 2019, esse foi um dos motivos de ter abandonado a leitura. E também por explorar um universo mais masculino, de um grupo de jovens rapazes que estudam no colégio militar. No caso específico aqui, a história ela vai se passar no Colégio Militar Leôncio Prado, que fica no Peru. Então, na época, eu não estava me conectando com esse universo tratado aqui na obra. Mas o que esse grupo ele vivencia nessa escola, as situações e o que isso representa, né, e a forma como Mário Vargas Llosa ele escreve, tudo isso me impressionou e me impactou bastante nessa segunda leitura. Os alunos aqui eles vivem situações brutais, né? Eles vivem num ambiente muito cruel, violento, sofrem abusos, humilhações, bullying. E a maneira como ele escreve aqui a história, a situação desses personagens, a gente acaba se envolvendo com cada um deles. Mesmo um personagem mais brutal, mais impiedoso, porque a leitura aqui ela acaba sendo também comovente. Não tem como a gente ficar indiferente a tudo que acontece aqui, né? Mesmo sofrendo com essas situações, mesmo não concordando aqui com os personagens. Uma outra coisa também que me impressionou bastante aqui foi o estilo de escrita dele. Porque a história, ela já começa no meio de uma ação, que é o roubo aqui da prova de química por um dos alunos, e que vai ser um episódio crucial, extremamente importante para o desenrolar aqui dessa história. E a escrita aqui, ela não vai acontecer de modo linear. A história, na verdade, ela acontece em diferentes tempos, em diferentes lugares. Então, o que acontece aqui é que a gente acompanha histórias paralelas. E elas vão aparecer de forma intercalada com a trama central, né, que são os acontecimentos ali que se passam no colégio militar e que, por sua vez, estão relacionados com a vida dos protagonistas. Ricardo Arana, que é chamado aqui de escravo, Alberto Fernandes, conhecido como poeta, e um terceiro personagem que a gente só descobre que ele é, né? Ele não é identificado, ele vai ser identificado somente no final da história. Então, além de acompanhar essa trama principal que está acontecendo ali no colégio militar, a gente também acompanha essas histórias paralelas, que vão mostrando ali o passado desses protagonistas como se fossem flashbacks. Então, ele mostra ali a época em que os cadetes eles entraram pela primeira vez no colégio militar. A gente também acompanha a infância, a vida familiar, os conflitos, as dificuldades, como que eles foram parar no colégio militar, né? Porque cada família ali tinha um objetivo diferente. E esses capítulos, eles se alternam. Eu achei muito interessante esse estilo que ele adota, porque tem uns capítulos que a gente está acompanhando ali a vida desses alunos, né, no colégio militar. E quando eu lia exatamente esses capítulos, a narrativa ela era extremamente complexa, confusa. Mas nos outros capítulos, né, quando a gente está acompanhando a vida desses alunos fora do colégio militar, ali quando eles estão de folga, quando eles voltam para a casa dele para ficar com a família, nesses momentos fora do colégio militar, a escrita ela é bem clara, de fácil compreensão. E são esses momentos também que a gente conhece a família e a realidade de cada um deles. Eu achei incrível o que ele faz aqui, porque ao trazer
Todas essas histórias paralelas de passado, presente, a vida fora do colégio, tudo isso complementa e enriquece a trama central, né? E aí que a gente passa a entender melhor as atitudes desses personagens, a gente também conhece a personalidade de cada um deles, como eu falei, mesmo sem concordar com as atitudes que cada um tem aqui dentro do colégio. Bom, eu diria que esse é um livro que exige dos leitores, tanto com relação à escrita, como também para encarar aqui algumas cenas, porque o livro ele aborda temas bem difíceis e brutais de encarar. E ainda com relação ao estilo de escrita, em alguns momentos aqui na história, a gente se depara com um fluxo de consciência de alguns desses personagens. Eu jamais, nunca esperei encontrar isso aqui. Então, quando o personagem está ali executando uma ação, e falando especificamente, tem uma situação aqui que envolve o personagem Alberto. Ele está tentando roubar do armário de um outro aluno um casaco para o amigo dele, Ricardo Arana. Enquanto ele está lá, correndo o risco, né, de pegarem ele, ao mesmo tempo a gente tem acesso ao que ele está pensando exatamente naquele momento. E a gente percebe, né, que ele está num estado perturbador, tenso, e foi uma parte que me prendeu muito, porque a gente entra em contato com a emoção desse personagem, e a maneira como ele escreve acaba passando essa emoção pra gente. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com a genialidade do autor e também com a qualidade da obra. Bom, e nós temos aqui alguns personagens principais, né, como o Alberto, que é conhecido aqui como poeta, porque ele escreve romances pornográficos para os colegas ali se divertirem. Ele também escreve cartas de amor quando alguém pedia para poder enviar para a namorada. Tudo isso em troca de favores, em troca de dinheiro e cigarros. E a gente acompanha aqui na história o quanto foi difícil para ele para se adaptar ao colégio militar. Ele teve que adotar ali algumas estratégias para poder não se envolver em brigas, porque ele não sabia lutar, e também para não sofrer abusos sexuais. Então, quando ele estava no colégio, ele demonstrava ser um rapaz muito insensível, e assim ele ia conseguindo sobreviver lá dentro. E a gente também conhece como era a personalidade real dele, né? Fora da escola, com os amigos ali de rua, brincando, porque ali ele poderia ser quem ele realmente é. Então, ele não precisava ali ser insensível, ser ríspido, porque ele estava num outro ambiente, né? Ele não estava num ambiente violento. E aqui na história, e dentro do colégio militar, ele vai se tornar o melhor amigo de Ricardo Arana, mas a gente acompanha também algumas situações bem difíceis que vão abalar essa amizade, também vai mudar o rumo aqui dessa história. A gente também conhece o personagem Jaguar, que é um jovem com um temperamento muito difícil, muito forte. Ele teve também uma vida difícil na infância, e ele tem esse apelido por conta da sua liderança. Ele se acha ali também superior, ele sabe lutar, também por sua agilidade ali nos treinos, na luta, nos exercícios práticos, e é um personagem muito importante aqui na história. E a gente conhece também o Ricardo Arana, que é um dos personagens principais e marcantes aqui na história. E ele tem esse apelido de escravo, por sinal, só pelo apelido a gente percebe que ele sofria muitos abusos, injustiças. O livro vai descrever ele com uma característica e uma atitude submissa, e ele sofria também muito na mão dos colegas. O pai dele também era um homem muito autoritário, e decide mandar ele para o colégio militar, achar que ele foi muito mimado pela mãe. Além disso, ele também quer que o filho tenha disciplina e também tem a intenção de transformá-lo em um homem, na verdade, um ideal de homem que ele acreditava mais associado à agressividade, à coragem, à rispidez, à dureza. Mas, na verdade, tudo isso só resultou em consequências desastrosas na vida de Ricardo Arana. Bom, um outro aspecto muito interessante aqui nesse livro é que cada um dos personagens, eles têm a sua própria voz ao longo aqui da história. Então são diferentes vozes, e isso faz com que a gente tenha acesso a diferentes perspectivas com relação às situações que eles passam, tanto no âmbito familiar, com os colegas de rua, no colégio militar, nas relações amorosas, nas dificuldades, frustrações, ou seja, em suas experiências no modo geral. Esse romance aqui, também a construção dos personagens, foram inspirados na própria experiência que o autor teve, porque ele também estudou 2 anos aqui no Colégio Leôncio Prado. E o interessante também é que o livro ele vai abordar aqui questões sociais, porque esses personagens, eles vêm de diferentes grupos sociais, e reflete também o preconceito, o machismo dessa sociedade. Preconceitos tanto raciais, né, contra índios e negros, como também preconceitos regionais, como no caso tem um personagem aqui que ele é chamado de serrano, e ele sofre bullying por sua
suas características físicas associado a aspectos regionais, associado ao local de onde ele vem. Enfim, essa é uma história rica em detalhes, rica em profundidade, e por esse e outros motivos ele se tornou o livro favorito do mês, e com certeza deixo aqui minhas indicações. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, ou se você leu alguma outra obra dele, deixa aqui recomendações para que eu possa colocar na minha lista de próxima leitura do Mário Vargas Llosa. E se você gostou dessa dica de leitura, aproveite para deixar o seu like, e se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever e acompanhar a programação e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.